Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Genialidades do Esporte. Peço que deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Adriano Leite Ribeiro nasceu no Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1982, mais conhecido como Adriano Imperador ou simplesmente Adriano. É um ex-futebolista brasileiro que atuava como centroavante. Atualmente é diretor de vendas da Adidas Brasil. Ídolo do Flamengo, figurou na 10ª posição entre os maiores ídolos de futebol da história do clube. Em um ranking elaborado por especialistas dos jornais O Globo e Extra em 2020, Adriano foi um dos melhores atacantes do mundo em meados da década de 2000. Ele teve 5 temporadas magníficas na Itália com as camisas do Parma e da Internazionale, respectivamente, ganhando o apelido de El Imperatore ou Imperador, antes de um declínio profissional devido à morte de seu pai. Adriano conquistou 4 scudetos pela Inter, e depois de retornar ao Brasil, ganhou 2 Brasileirões. Um pelo Flamengo, sendo destaque, e outro pelo Corinthians. Após estrear na seleção brasileira aos 18 anos, foi considerado o sucessor a longo prazo de Ronaldo. Na ausência do fenômeno, coube a ele levar o Brasil ao título da Copa América de 2004, recebendo o prêmio de melhor jogador e recebendo a chuteira de ouro como artilheiro da competição, com 7 gols. Ele também conquistou a Copa das Confederações FIFA de 2005, sendo novamente melhor jogador e artilheiro, dessa vez com 5 gols. Na Copa do Mundo FIFA de 2006, a única que disputou, Adriano fez parte do bastante elogiado quadrado mágico da seleção ao lado de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. No entanto, o quarteto decepcionou na Alemanha e não obteve êxito na conquista do hexacampeonato. Os problemas pessoais persistiam, a falta de cuidados com a condição física, também. Sendo assim, Adriano havia perdido a total confiança do treinador Roberto Mancini, que nem sequer o convocava para as partidas. Assumiu em entrevistas à imprensa italiana que, deprimido, recorreu ao álcool, o que o atrapalhou ainda mais. Tentou recomeçar em partidas pela Série A da Copa da Itália, mas acabou liberado para voltar ao Brasil para melhorar sua preparação física no Refis do São Paulo. Depois de seu departamento fazer o atacante perder 3 quilos e reordenar a gordura corporal, os paulistas conseguiram convencer o clube italiano a liberá-lo por empréstimo de 6 meses. Dessa forma, o atacante jogou o primeiro semestre de 2008 pelo São Paulo. Não conseguiu dar ao clube seu 4º título da Copa Libertadores da América, mas fez um bom papel, e em 28 jogos marcou 17 gols, 6 pela competição sul-americana e 11 pelo Campeonato Paulista. Após a eliminação do São Paulo na Copa Libertadores, o jogador deixou o clube e nem chegou a atuar no Campeonato Brasileiro pelo tricolor. Depois da passagem pelo São Paulo, Adriano ainda retornou à Itália, jogou por alguns meses e teve participação importante, principalmente, na Liga dos Campeões. Foi muito importante no início da série de 2008-2009, chegando à marca de 100 gols no campeonato italiano. Em abril de 2009, Adriano simplesmente abandonou os treinamentos da Internazionale e retornou sem autorização ao Brasil. Foram dias de sumiço e especulações até de sua morte, como uma falsa notícia de que Adriano teria subido o Morro da Chatuba, no complexo do Alemão. Teria sido sequestrado e morto por traficantes. Um delegado, porém, desmentiu a notícia. Adriano, na verdade, estava na casa de familiares, na Vila Cruzeiro, favela onde nasceu. Dias depois do sumiço, ele e seu empresário marcaram uma coletiva de imprensa. Em 9 de abril de 2009, durante a coletiva, Adriano declarou que pretendia parar de jogar por um tempo indeterminado, que poderia durar até 3 meses. Pois perdeu a alegria de jogar futebol. Passadas 3 semanas de indefinição em sua carreira e a continuidade ou não de seu contrato com a Internazionale, o clube informou no dia 24 de abril, em seu site oficial, a rescisão amigável do contrato do centroavante brasileiro, sem revelar valores ou condições deste acordo. Seu retorno ao Flamengo foi oficializado no dia 6 de maio. Reestreou no dia 31 de maio, contra o Atlético Paranaense, marcando o 2º gol da vitória por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. Logo após a partida, o jogador foi destaque nos principais jornais e sites esportivos.
teve grande atuação no dia 12 de setembro, contra o Sport, onde marcou 2 gols na vitória por 3-0. No Brasileirão daquele ano, Adriano foi, junto a Dijan Petrovic e o treinador Andrade, o grande destaque do Flamengo na competição. Ao fim do torneio, o Fla conquistou o título brasileiro e o Imperador foi o artilheiro do Brasileirão junto com Diego Tardelli, do Atlético Mineiro, ambos com 19 gols. Em 2010 atuou com Wagner Love, formando uma dupla que ficou conhecida como o Império do Amor. Após perder um pênalti na decisão da Taça Rio, em que o Flamengo acabou sendo derrotado pelo Botafogo por 2-1, começou a ser muito pressionado pela torcida. Logo depois, o Flamengo foi eliminado da Copa Libertadores da América pela Universidade de Chile, onde também marcou seu último gol com a camisa do rubro-negro carioca, o segundo na vitória por 2-1 sobre a equipe chilena, resultado que eliminou o Flamengo após perder a partida de ida no Maracanã pelo placar de 3-2. Após a eliminação, começaram a surgir fortes boatos de que o atacante iria se transferir para Roma. Em meio às polêmicas, em 27 de maio de 2010, o seu empresário, Gilmar Rinaldi, confirmou que Adriano jogaria pela Roma a partir da temporada 2010-2011. Entretanto, o contrato ainda não tinha sido assinado, e o atacante viajaria à Itália para acertar os detalhes. Adriano foi apresentado oficialmente no Estádio Flamínio no dia 9 de junho, recebendo a camisa de número 8 e assinando por 3 temporadas com a equipe romana. Estreou oficialmente no dia 21 de agosto, contra a Internazionale, seu ex-clube, saindo do banco de reservas e entrando no segundo tempo. Vaiado pela torcida e acima do peso, o atacante nada pôde fazer e não impediu a derrota por 3-1, em jogo válido pela Supercopa da Itália. No dia 8 de março de 2011, a Roma, por meio de seu site oficial, anunciou a rescisão do contrato de Adriano em mútuo acordo principalmente pelo seu comportamento inadequado extracampo e seu baixo aproveitamento e rendimento nos jogos. O centroavante deixou o clube sem marcar sequer um gol em partidas oficiais, já que o único gol marcado foi na sua estreia, no amistoso contra um combinado da região de Riscone Brunico que a Roma goleou por 13-0. Após negativas da diretoria do Flamengo e do treinador Vanderlei Luxemburgo, Adriano chegou no dia 29 de março ao Corinthians, onde passou algumas semanas apenas recuperando a forma física. No dia 19 de abril, ainda na preparação e iniciando os treinos para o retorno aos gramados, sofreu um rompimento no tendão de Aquiles, tendo que passar imediatamente por uma cirurgia, que o deixou de fora por cerca de 6 meses. Após meses de recuperação, finalmente estreou pelo Timão no dia 9 de outubro, durante a vitória por 3-0 sobre o Atlético Goianiense. Marcou seu primeiro gol pelo Corinthians no dia 20 de novembro, contra o Atlético Mineiro, selando a vitória de virada na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 2012 foi barrado de várias partidas no início do ano pelo treinador Tite, voltando a atuar como titular no dia 19 de fevereiro, contra o São Caetano. Uma semana depois, voltou a ser titular e marcou o gol da vitória de 1-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. No dia 5 de março, após mais um ato de indisciplina, foi vetado para os próximos jogos do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores. 2 dias depois, foi dispensado pelo clube. Poucos dias depois da dispensa de Adriano, o Flamengo iniciou conversas com o jogador, mas como Adriano ainda tinha um problema no seu tendão de Aquiles esquerdo, foi necessário fazer uma nova cirurgia em que teria que ficar 3 meses fora dos gramados. Passados 3 meses, o Flamengo novamente lhe procurou, e agora curado e sem limitações, Adriano fechou contrato com o Clube do Coração. A exemplo do que aconteceu na última vez que defendeu o Flamengo, entre 2009 e 2010, Adriano vestiria a mítica camisa 10 que já foi de Zico e que estava sem dono desde a saída de Ronaldinho Gaúcho. Adriano disse que em um mês, no máximo, já estaria pronto para sua reestreia com a camisa no rubro-negro e também deixou claro para a torcida que contassem com ele. Apesar disso e de publicar a vontade de ser o camisa 10 que o Flamengo precisava, Adriano decepcionou os torcedores e cogitou encerrar a carreira, pois tinha medo de não conseguir apresentar o futebol da última década. Na tarde do dia 6 de novembro de 2012, o diretor de futebolzinho confirmou que o Flamengo rescindiria o contrato com o jogador, que, em mais uma vez em sua polêmica carreira, teria faltado aos últimos treinos do clube.
Após ter passado 2 meses treinando no Atlético Paranaense para aprimorar a parte física, no dia 11 de fevereiro de 2014 a contratação do jogador foi oficializada via Facebook. Adriano assinou um contrato de produtividade, na qual receberia um valor adicional em seu salário conforme o número de atuações e gols. Após 22 meses sem jogar, estreou pelo Atlético Paranaense entrando nos minutos finais na vitória por 1-0 diante do The Strongest, em partida válida pela Copa Libertadores. Como titular contra o próprio The Strongest, na capital boliviana, marcou seu primeiro e único gol pelo Atlético Paranaense, não evitando a derrota por 2-1 e a eliminação do clube na Copa Libertadores. Em 11 de abril de 2014, teve seu contrato rescindido pelo rubro-negro, após faltar seu segundo treino. Apesar da rescisão, Adriano confirmou que tinha propostas do exterior. Dessa maneira, após deixar o Furacão, o atacante descartou a aposentadoria e, assim, confirmou que assinaria com uma nova equipe. Em dezembro de 2014, foi anunciado que Adriano jogaria no Le Havre, da França. No entanto, o acerto dependia de um pagamento de 20 milhões de euros por parte do empresário Christophe Milo, que estava comprando o clube. No dia 1º de fevereiro de 2015, o Le Havre anunciou que o pagamento do empresário não foi confirmado e, assim, desistiram da negociação com Adriano. Após quase 2 anos de inatividade, retornou ao futebol no dia 29 de janeiro de 2016, assinando com o Miami United, clube da 4ª divisão dos Estados Unidos. No entanto, Adriano se aposentou em 2016, disputou apenas um jogo oficial, marcou um único gol, o de pênalti, e deixou a equipe no dia 27 de maio. Em 27 de dezembro de 2017, após 7 anos, voltou a atuar no Maracanã, no Jogo das Estrelas, promovido por Zico. Marcou um belo gol e deixou a torcida do Flamengo com vontade de vê-lo novamente vestindo a camisa rubro-negra. E agora será que veremos nosso imperador de volta aos gramados? Se você gostou do nosso craque de hoje, deixe seu comentário abaixo e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade.